Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, no dia que vocês estão vendo esse vídeo, é dia 4 de dezembro. Hoje faz um ano que eu postei o vídeo a respeito do sapo de Coleman. Então eu te pergunto, o que a gente faz no dia que o vídeo do sapo de Coleman completa um ano? Se a sua resposta foi, a gente não faz nada porque essa data não é relevante, você errou. A gente faz um vídeo a respeito de um sapo bem maior. Eu vou tentar manter essa tradição. Eu provavelmente não vou conseguir um sapo maior que esse para o ano que vem, mas a gente vai abordar algum tema que envolva sapo. Eu sei, esse não é dos temas mais complexos, mas ainda assim a gente vai descobrir algumas coisinhas interessantes através dessa história. Acredita em mim, a gente vai falar sobre esse sapo bem grande aqui, chamado nessa matéria de sapo Leviatã, e a gente vai, por incrível que pareça, descobrir algumas coisinhas a mais do que, a princípio, essa história parece que vai levar. Mas antes temos alguns recados. Primeiro, vocês certamente já sabem da série de inteligência artificial, vocês já viram 2 vídeos dela. Então agora, nesse fim de semana, vai ter o vídeo desse sapo, e depois, na próxima semana, vão ter os outros 3 vídeos da série de inteligência artificial. Depois disso, o nosso próximo projeto para dezembro é o vídeo a respeito do Randonáutica. Randonáutica foi um tema bastante pedido nos comentários faz um tempinho, e eu decidi deixar a investigação para dezembro por algumas razões. E a principal delas é que chegar numa conclusão envolve testar uma hipótese, e essa hipótese, ao passo em que falar essa hipótese é algo bastante conveniente, é mais interessante testá-la usando um estudo controlado. E esse estudo precisa de participantes, e a minha proposta é que vocês, inscritos do canal, participem desse estudo. Eu vou dar mais detalhes no futuro. Por enquanto, eu só vou dizer essa informação para você ficar atento nisso, para você poder participar, que é basicamente jogar um clone do Randonáutica e relatar pra gente as suas experiências, e esse clone, ele tem 50% de chance de você de verdade jogar Randonáutica, 50% de chance de você jogar uma versão de controle, mas você não vai saber qual é qual. Para isso, você pode entrar no nosso Discord, discord.gg/fdn, é o primeiro link que está aí na descrição, e fica de olho que eu vou mandar uma notificação assim que tudo estiver aberto. A ideia é que você possa participar usando um programa que a gente fez que basicamente clona o aplicativo do Randonáutica, exceto por essa pequena diferença, que é justamente a parte controlada. Então fica de olho, eu também vou fazer um post na aba da comunidade. Assim que isso estiver aberto, eu preciso fazer uns ajustes finais, mas eu imagino que nas próximas 2 semanas isso com certeza vai estar. Então, como eu tinha dito, hoje a gente vai falar a respeito do sapo Leviatã. E o que exatamente há de especial no sapo Leviatã? Isso aqui você pode encontrar na internet, como sendo essa matéria de jornal. Diz que essa fotografia impressionante foi tirada pelo Mr. E. Dunkfield Jones, de Castro, no Paraná, e o jornal presume que essa é uma fotografia de truque, uma fotografia enganosa, digamos assim. Mas o Sr. Jones não disse nenhum detalhe, e ele mora tão longe que nós não temos nenhuma forma de se comunicar com ele. Possivelmente, porém, algum dos nossos leitores possa dizer como que essa fotografia foi feita. Então hoje a gente vai responder essa pergunta, como essa fotografia foi feita, e a gente vai chegar em mais algumas informações que dizem um pedacinho da história do Brasil, especialmente da cidade de Castro, como também da cidade de São Paulo. Então a primeira coisa que a gente pergunta nesse rolê é como que a história surgiu. A captura da internet não diz nada, eu até falei jornal no começo, porque essa é a impressão que você tem, mas fazendo alguma pesquisa pelos termos da matéria, você vai descobrir que isso faz parte de uma revista chamada The Strand Magazine. Essa revista ela é bem antiga, e essa matéria em específico é da virada do século. Para isso você vai pegar a The Strand Magazine, que está aqui disponível no arquivo da internet, domínio público já. Você vai pegar a versão de 1899, volume 18. Sim, isso aqui tem mais de 100 anos. Você vai encontrar na página 239. Aqui temos a mesma imagem do sapo do lado do cara, e nós temos a matéria dizendo a respeito de um sapo Leviatã, tudo aquilo que eu já contei para vocês. Ok, nós achamos a origem, mas agora vem a próxima pergunta. Quem exatamente é o Sr. Dunkfield Jones? Não sei se a pronúncia é essa, e eu não consigo imaginar um jeito de descobrir. A primeira coisa que eu fiz para chegar nessa informação foi fazer uma pesquisa aqui no newspapers.com. Conforme você pode checar aqui. Você vai ter um monte de falsos positivos, de fato, mas essas matérias aqui da Inglaterra, especialmente da época da virada do século, são as mais importantes. Mais especificamente, a gente vai encontrar 2 que trazem algumas informações pra gente. A primeira delas é de 1878. Diz a respeito de um certo Dunkfield Jones,
E. Duckingfield Jones, que estava em São Paulo, no Brasil, e que capturou algumas larvas e borboletas aqui em São Paulo, no Brasil. Perceba que ambos estão no Brasil e ambos têm um certo envolvimento naturalista. Claro, isso já é um forte indicativo de que sim, se tratam da mesma pessoa. A próxima matéria é de 1890, então ele ficou pelo menos até agora 10 anos aqui no Brasil. Essa matéria diz que o Jones mandou para a Inglaterra algumas larvas, borboletas e mariposas que ele capturou na cidade de São Paulo. Além disso, ele também publicou diversos artigos nessa área. É dito, inclusive, que ele estava estudando, descobrindo novas espécies de insetos que viviam, afinal de contas, aqui na América do Sul. Numa dessas, ele encontrou uma larva, uma lagarta, e ele queria mostrar que essa lagarta era venenosa. Ele encostou essa lagarta na mão, de forma que ele, claro, sentiu dor por vários dias, ficou com uma marca que durou mais de 15 dias, e com isso ele demonstrou que essa larva era venenosa. Mais especificamente, o Duckingfield Jones, isso é bastante interessante, ele não era um biólogo de profissão. Ele, na verdade, era um engenheiro. E ele tinha esse aspecto naturalista de pesquisar insetos, assim por diante, como um hobby. Era mais um hobby do que uma atividade principal, mas isso não impedia ele de publicar artigos sobre o tema, de mandar amostras que eram exibidas depois lá na Inglaterra, e assim por diante. Então, essa é a matéria de 1890. Todas as matérias estão reproduzidas aqui, você pode ler, e tem também um link. Esse link foi feito no Newspapers e você não precisa ter conta nele para poder ler, se eu não me engano. Eu acho que você pode simplesmente clicar e ler sem problema algum. Se você precisa de conta, essa conta não precisa ser paga. Você só precisa fazer uma conta e acessar. Ok. O Jones, de fato, foi responsável por muitas coisas nesse campo de insetos aqui no Brasil. Tanto é que ele publicou um livro nessa época. Essa versão aqui é de 2015, mas é claro que ele publicou isso antes de 1882, conforme está indicado aqui, a respeito da metamorfose de algumas espécies de borboletas e mariposas encontradas em São Paulo, no Brasil. Aqui ele publicou uma matéria a respeito de um hábito curioso de uma mariposa brasileira. Essa mariposa que tinha um hábito curioso não era uma mariposa gigante, não. O hábito curioso é simplesmente que ela tinha duas trombas, digamos assim, e ela usava essas trombas para tomar água com elas. Então, isso motivou com que ele mandasse uma carta para a revista Nature e que essa carta fosse publicada em 1883 para falar a respeito desse achado curioso que a maioria das pessoas nem provavelmente perceberia. Perceba que aqui nós temos um artigo de 84 que discute o achado de 83. Esse artigo de 84 é de um cara chamado Harry Barron, que não é propriamente daqui do Brasil. Esse Harry Barron é simplesmente um cara que está discutindo os achados do Duckfield, que foram publicados na Nature em 1883. E a gente tem aqui mais um artigo a respeito de uma outra espécie de mariposa, de borboleta, que também foi encontrada na região do sudeste do Brasil, conforme está indicado aqui. Mais especificamente, na cidade de São Paulo, conforme você pode ler no PDF. Além, claro, da parte de biologia, a gente sabe outras coisas a respeito da vida dele. A gente não sabe precisamente qual é a trajetória exata dele. Tem uma matéria aqui de uma pessoa que também descobriu sobre ele, e essa matéria menciona que ele veio para cá em 1877, e a gente sabe que ele teve uma filha aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, em 1887, conforme está indicado aqui, a Fanny Duckingfield Jones. Além disso, sobre o Duckingfield, a gente sabe que aqui em São Paulo ele fez um mapa da chácara de um cara chamado Conde de Três Rios. Você pode encontrar o mapa aqui. Aqui do mapa, o mais interessante, claro, a gente tem o nome de quem de fato possuía essa chácara. Ficava no bairro da Luz, na cidade de São Paulo. E aqui embaixo nós temos a assinatura do Duckingfield, que está muito bem legível aqui embaixo. É um carimbo do Duckingfield e Duckingfield Jones. Tem inclusive a data, 26 de março de 1887. Tem o número do cadastro e assim por diante. E aqui nós temos todas as demais assinaturas, inclusive lá da Prefeitura de São Paulo. E nós temos um mapa. A Rua dos Imigrantes fica nessa região. A chácara fica aqui. Isso aqui é um pedaço da chácara conforme está indicado. Além disso também, a gente tem aqui uma matéria do próprio governo de São Paulo que menciona que o Duckingfield trabalhou na construção do London and Brazilian Bank, conforme está indicado aqui, que fica na rua 15 de novembro. Essa é uma fotografia da metade dos anos 1890. Então o nosso Duckingfield era, em sua ocupação principal,
um engenheiro civil. Além disso, a gente sabe toda essa parte aqui do estado de São Paulo, mas a gente também sabe, conforme essa matéria revela pra gente, que em 1894 ele publicou um álbum que mostra fotografias do estado do Paraná. A gente pode ver algumas dessas fotografias aqui. Nós temos algumas cachoeiras, nós temos imagens que documentam como que era a vida, basicamente, nessa região. Essas imagens estavam sendo leiloadas. Então aqui as coisas começam finalmente a fazer sentido. A gente consegue traçar, então, a trajetória do responsável por fazer essa fotografia aqui do sapo. E agora que a gente sabe um pouco sobre ele, a gente inclusive tem o que pode ser uma fotografia dele. Ele é o cara da esquerda, essa é uma fotografia de 1911, relata que ele esteve num voo de Manchester até Liverpool, e ele veio a falecer por sua vez em 1938, quando ele tinha 90 anos, lá nos Estados Unidos. Enfim, agora que a gente sabe quem que é o nosso Duckenfield Jones, o primeiro nome dele é Edwards, ele era um engenheiro, um entomólogo, também um fotógrafo, e a gente percebe que ele é um cara bastante observador. Tanto é que ele mandou uma carta para Nature, que foi publicada lá, justamente para dizer a respeito de uma mariposa que ele observou sugando água através de 2 órgãos na face dessa mariposa. Então já é bem evidente que se eventualmente ele tivesse encontrado um sapo nessas proporções, ele teria dito alguma coisa. Ele não teria simplesmente mandado para uma revista de curiosidades. Hoje em dia, se eu falar para vocês, faz uma imagem dessas, você faz tranquilamente no Photoshop. Mas a questão é, como exatamente você faz um negócio desses em 1899, há mais de 100 anos atrás? A resposta é bastante interessante, e a gente pode encontrar essas respostas em algumas fotografias que eram produzidas meio que como tendência nos Estados Unidos, no começo do século XX, então praticamente 10 anos depois da fotografia do Duckenfield, mas a gente suspeita que ambas sejam feitas do mesmo jeito. Essas fotografias são cartões postais bastante exagerados que mostravam a prosperidade, entre aspas, da agricultura nas planícies estadunidenses. Então aqui a gente tem galinhas gigantes, batata gigante, um peixe gigante, uma cebola gigante e assim por diante. Todos esses são dessa época, 1900 a 1910, 1915 e assim por diante. Ainda assim está bem antigo. E como exatamente que essas fotografias são feitas? O sapo que é mostrado na fotografia em questão provavelmente é um sapo cururu, tem de monte aqui no Brasil, como você deve saber, de tamanho normal, e a fotografia é feita da seguinte forma. Você pega uma fotografia do sapo normal, você pega tipo essa fotografia aqui, em que o sapo está no tamanho correto, mas é uma fotografia tirada de perto do sapo, e depois você pega uma fotografia do homem de longe, então você pega uma fotografia que mostre o homem em uma escala menor. E o que você faz depois? Depois você cola uma fotografia sobre a outra. Esses cartões postais aqui, isso é até mais complicado, porque é claro, nessa imagem aqui a gente tem simplesmente o sapo e o homem, mas aqui a gente tem uma situação bem mais complicada, com vários elementos, mas nesse exemplo aqui seria a mesma coisa. Você tiraria uma fotografia de um homem numa carriola vazia e depois você tiraria a fotografia de uma cebola de perto. Aqui também é a mesma coisa. Você tira uma fotografia da carroça vazia e depois uma fotografia das batatas de perto, das galinhas aqui, dos peixes e assim por diante. Então depois você cola uma fotografia na outra, você, claro, tem que fazer isso de um jeito caprichado, e aí depois você tira uma fotografia da sua colagem. Então é dessa forma que você forja uma fotografia quando você está lá em 1899 e você faz isso sem nenhum tipo de Photoshop, nem sem nenhum tipo de programa que hoje em dia a gente tem tranquilamente. Então, um outro exemplo, e eu prometo que eu não vou fazer um vídeo só sobre isso, porque a gente acabou de descobrir aqui, mostra uma outra cena envolvendo sapos. Então a gente tem uma pessoa sendo chutada por sapos gigantes. Isso aqui é mais especificamente de 1913, na região de Wisconsin, usando aquela mesma técnica na qual a imagem é cortada e depois é fotografada mais uma vez. Esse é mais um exemplo de como que a evidência fotográfica, mesmo sendo bem antiga, não é bem o tipo de coisa que você pode confiar. Lembrando que o Duckenfield, quando fez essa montagem do sapo, ele estava adiantado em uns 10 anos em relação ao que se tornaria moda nos Estados Unidos 10 anos depois. Isso
também é um evento bastante interessante. Então assim a gente pode concluir o nosso vídeo anual a respeito de sapo, e eu prometo que isso vai ser anual. Prometo que todo ano eu vou tentar pegar algum tema que envolve sapo, eu tenho algumas ideias e eu vou trazer no dia 4 de dezembro. Ou seja, o sapo Leviatã definitivamente não é real, ele foi produzido como uma brincadeira, mas além disso a gente revelou um pedacinho da história de Castro e um pedacinho da história de São Paulo. Por quê? Ele foi feito por um cara chamado Edward Duckenfield Jones e foi enviado, depois que a montagem foi feita, a fotografia foi enviada para The Strand Magazine. O Jones era, em sua profissão principal, um engenheiro, em seus hobbies, um entomólogo e um fotógrafo. Ele veio da Inglaterra e passou algumas temporadas em São Paulo e em Castro, no Paraná. Apesar da gente não saber a trajetória precisa, isso requereria provavelmente verificar registros de imigração e assim por diante, porque ele fez essas viagens de navio, conforme você pode imaginar. Isso a gente não tem aqui. Mas a gente sabe que o Jones era bastante interessado em fazer produções científicas a respeito do que ele observava aqui, e como não tem nenhum registro de um sapo assim, é óbvio que ele fez isso brincando. A fotografia foi feita por uma técnica que não é nenhum mistério. Basta pegar duas fotografias, uma de um sapo de perto, uma de um homem de longe, recortar a fotografia. Você provavelmente vai recortar a fotografia do homem, porque é o elemento mais fácil de ser colado. Fazer a própria colagem, de forma que, claro, não fique nada indicando ser uma colagem. E aí você tira uma foto da foto, revela, e finalmente a sua fotografia está feita. E como eu disse, essa mesma técnica foi bastante popularizada nos Estados Unidos. Valeu para você que assistiu, e a gente se vê. Falou!